20 anos na família, Gustavo. Meu pai comprou esse carro aí em 2002. E deu 399 de roda. É 458 motor, né? Com 54 de torque. Mas se você tá trocando aí a quanto? 6.700, é isso? 6.7. Bem-vindos a mais um episódio do Flatout Graxa. No vídeo anterior a gente conheceu o sistema de freio, viu como ele funciona, viu tudo que a gente precisava saber sobre as pastilhas de freio e agora a gente vai conhecer um outro componente tão importante quanto a pastilha de freio e que a gente também vai fazer uma manutenção de rotina, que são os discos de freio. O disco de freio é a peça que recebe a força de frenagem quando você pisa no pedal e desloca a pastilha. A pastilha vai comprimir, vai aplicar torque de frenagem, chama torque porque é como se fosse uma alavanca em relação ao cubo do freio, ao cubo de roda, e esse torque vai desacelerar a roda, fazendo o carro frear. O disco é um dos componentes principais quando a gente quer determinar a força de frenagem do sistema, tanto pelo diâmetro dele, quanto pela largura da pista, pela espessura dele ou mesmo pelo material dele. Todo disco de freio tem basicamente duas partes: o cubo, que é a parte que vai presa na manga de eixo, no cubo de roda e faz o disco girar junto com a roda, e a pista, que é quem recebe a força de frenagem. Nem todos os discos são iguais, a gente pode dividir os discos de várias formas, mas para facilitar aqui eu vou separar pelo tipo de construção do disco e pelo material que ele é feito. Falando no tipo de construção, a gente tem o disco sólido e o disco ventilado. O disco sólido é o tipo mais simples que tem, ele foi inventado para substituir o tambor de freio, não por causa da eficácia de frenagem do tambor. Aqui é legal a gente falar sobre um mito, um conceito errado que as pessoas têm sobre o freio tambor, de que ele é menos eficiente que o disco. Não é. O freio tambor foi usado, por exemplo, nas flechas de prata dos anos 30, aqueles carros que chegavam a 300, 350 por hora. Só que o principal problema do tambor de freio não era a eficácia, era o superaquecimento. Como ele fica fechado, ele tem basicamente uma panela com um elemento de atrito esquentando tudo lá dentro, você não tinha como ventilar, como resfriar os componentes, então ele superaquecia e às vezes até pegava fogo. Às vezes você até vê caminhão, picape, geralmente veículo utilitário, descendo serra com fumaça por causa do tambor de freio não ser ventilado. Então, para resolver esse problema, eles inventaram o disco de freio. Também tem uma área de contato razoavelmente boa, mas ele tem como principal vantagem o contato direto com o ar fresco. O ar encosta na superfície do freio, o freio que está mais quente transfere o calor para o ar fresco e resfria. Só que mesmo o disco de freio sólido tem a sua limitação, porque quando a gente coloca carro com mais velocidade, ou então um carro maior e mais pesado, a gente precisa aumentar o diâmetro e a espessura do disco. Quanto mais material maciço a gente tem, maior vai ser a concentração de calor. Então vai ser mais difícil da gente resfriar ele. Foi por isso que nos anos 60 eles inventaram esse outro tipo de disco, que é o disco ventilado. Já dá para ver que ele tem a espessura de dois discos sólidos com um elemento vazado na construção. Esse elemento vazado serve para você aumentar, duplicar a superfície de contato com o ar fresco. Então agora você tem ar fresco passando por essa superfície, pela superfície interna dessa face, pela superfície interna dessa face e por essa superfície externa. Então você tem 4 superfícies em vez de somente 2. Além disso, dá para ver aqui, esse disco tem quase o triplo da espessura desse disco, sem ter o triplo de massa desse disco, que é o que ia concentrar muita temperatura, muita energia térmica. Então a gente consegue um disco mais eficiente em frenagem e capacidade de arrefecimento. Você pode ver aqui também, por dentro, o ar passa por aqui, sai pela parte interna do cubo. Isso gera um efeito aerodinâmico também quando você está com a roda em movimento, que extrai o ar, fazendo mais ar fresco passar por dentro do disco e resfriando ele de um jeito mais eficiente. Só que mesmo o disco ventilado também tinha suas limitações, porque se a gente aumentar a espessura deles, a gente vai aumentar a quantidade de material, aumentar a quantidade de concentração de calor. A gente vai aumentar o diâmetro, vai ter o mesmo problema. Então, para isso,
foi inventado, esse aqui é pesado, esse tipo de disco ventilado, os discos perfurados. Essas perfurações, elas servem para aumentar ainda mais o fluxo de ar nas galerias internas do freio e também para reduzir um pouco a quantidade de material da pista. Então a gente tem vários desses furos somados, são uma quantidade significativa de metal que não vai estar concentrando calor e vai permitir que o ar passe por aqui. Além disso, ele também reforça o efeito aerodinâmico. A gente pode ver a diferença dos dois discos por dentro. Esse disco tem a saída da galeria bem mais exposta que esse. E ele ainda tem um outro elemento que muita gente pensa que serve para arrefecimento, mas não serve, que são os frisos, né? Tem só 3, tem alguns discos que é intercalado os furos e os frisos. Alguns discos chegam até padrões diferentes de frenagem. Esse aqui é um disco da Mercedes AMG. Então é um disco de entrada, é a alternativa ao disco de carbono cerâmica, que a gente já vai ver daqui a pouco. E eles servem para limpar a pastilha, porque à medida que você vai usando o disco de freio, o pó de pastilha se acumula sobre a superfície do disco, sobre a pista do disco, e diminui a capacidade de frenagem dela, porque você vai ter partículas soltas na superfície da pastilha, em vez de ter a massa sólida pressionando a pista. Então a função desses frisos aqui é só limpar a pastilha, tirar a oleosidade dela, tirar a poeira dela, para ela ter o melhor contato e ter capacidade total de frenagem sobre a superfície do disco. Você viaja com um carro normal assim, mas quando você precisa de força, você aperta o pé só. E ele tem essa linearidade, né, meu? Agora, além do tipo de construção, eu tinha falado lá que a gente no começo que a gente também tem o material do disco. Aqui eu só vou ter o disco de ferro fundido, que é o tipo mais comum que tem, por causa do custo de produção e da eficiência dele, o equilíbrio entre desempenho e desgaste. Eles são todos feitos de ferro fundido, normalmente uma peça única. Esses 3 são feitos de peça única, o que muda é só o tipo de construção, como vocês estão vendo. Uma alternativa aos discos de ferro fundido são os discos de aço. Eles são mais leves, isso reduz a massa não suspensa, né, que é tudo que não está suspenso pela suspensão do carro. Mas eles têm um inconveniente, que é a menor dureza da composição dele. O aço ele é menos duro do que o ferro fundido, então a pastilha desgasta ele mais rapidamente que o ferro fundido. E ele é mais suscetível a empenamento, então você tem que trocar ele com muito mais frequência que o ferro fundido, e por isso ele é mais usado em carro de competição do que em carro de passeio, ou então carro de uso geral, como um esportivo, no caso do AMG, que também é de ferro fundido em vez de aço. Depois do aço, a gente tem também o disco de ferro fundido com alta concentração de carbono. O próprio nome dele já explica, ele é um disco de ferro fundido que tem a carbono adicionado para aumentar a resistência do ferro, tornar o disco mais durável, fazer ele lidar melhor com calor. Então ele é uma solução para quem procura um equilíbrio entre durabilidade e desempenho. Por último, eu não tenho aqui, mas vocês vão ver aqui na imagem, a gente tem os discos de carbono cerâmica. Eles não têm composição metálica, eles usam uma combinação de resina, pó de silício, flocos de fibra de carbono para combinar durabilidade e alto desempenho em altas temperaturas. Eles precisam de pastilhas especiais, eles não podem usar a mesma pastilha que a gente usa com disco metálico, mas eles também têm uma altíssima resistência à temperatura, eles toleram 85% mais temperatura que um disco metálico e eles têm muito maior durabilidade. Apesar de a gente não conseguir retificar esse tipo de disco de carbono cerâmica, eles duram 60% mais que um disco metálico convencional. Só que o principal inconveniente deles é o custo de produção. Eles são o tipo de freio mais caro de se produzir e é por isso que eles são usados só em automobilismo e super esportivo, ainda em alguns como opcional. Agora, vocês perceberam que eu falei em desgaste do disco, né? Da mesma forma que o disco gasta a pastilha também gasta o disco. Então, quando a gente faz a inspeção do freio, a gente tem que incluir, além da pastilha, a inspeção no disco. Dá para fazer visualmente, mas não é o ideal. Você vai precisar de um equipamento chamado pinça de Vernier, que é um paquímetro com as garras em forma de pinça. Por quê?
porque a pista ela não se desgasta por igual. A pastilha ela cria uma pista dentro da pista e ela fica com a borda levantada. Se você não tem esse paquímetro, essa pinça de vernier, eu recomendo que você compre. Ela não é cara, ela deve custar entre 50 e 100 reais. E é a única forma que você tem de medir um disco de freio com precisão. Se você não tiver, o que você pode fazer é tirar a roda e observar na borda da pista se ela está com uma saliência já, uma saliência muito profunda. É normal ela ter uma saliência pequena, mas se essa saliência estiver um pouco mais aprofundada, eu recomendo que você compre a pinça ou leve para um mecânico que tem essa pinça para fazer a medição, para ver se você precisa trocar o disco. Outra coisa, quando você for fazer a manutenção do disco, não é só quando ele estiver empenado ou com algum outro defeito que você precisa fazer a retífica dele. Toda vez que você trocar a pastilha de freio, você precisa conferir a retífica do disco, porque a pastilha nova ela ainda vai estar plana. E a pista do disco, como vocês podem ver nesse aqui, esse aqui é um disco bem detonado, ela está irregular. Então se você for colocar um componente novo, retificado, num componente usado que não está retificado, não vai dar jogo, você vai ter trepidação, você vai ter vários efeitos indesejados no pedal e na frenagem. Então é sempre recomendado você retificar o disco quando for trocar a pastilha de freio também, além das situações normais que você tem que retificar um disco. Então é isso, agora a gente já tem uma visão geral sobre os discos de freio e a gente se encontra agora no próximo vídeo, na terceira parte dessa série, que a gente vai falar sobre um outro componente muito importante e que não é tratado como componente às vezes, que são os fluidos de freio. A gente se vê lá, até mais! Hoje nós estamos num carro muito especial, só tem um aqui no Brasil, é um Alfa Romeo SZ 1990.